Fala meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês e nesse vídeo a gente vai conversar mais uma vez sobre os projetos físicos de curto prazo. Então, por exemplo, muitas pessoas que me acompanham aqui no canal devem achar que eu sou contra os projetos de 30, 60, 120 dias, enfim. Eu não sou contra o projeto, eu sou contra os projetos que propõem resultados que eu sei que violam várias leis e princípios do treinamento físico. Por exemplo, quando você vê algum programa, que te promete correr 21 quilômetros, por exemplo, em 6 meses, sendo às vezes você uma pessoa destreinada, eu tenho certeza que esse projeto ele viola várias e várias leis do treinamento físico, os princípios do treinamento físico, a adaptação, individualidade biológica, a sobrecarga progressiva, enfim, são vários princípios que são violados. Não tem como você pegar, por exemplo, uma pessoa destreinada, em 6 meses, colocar ela para correr 21 quilômetros. Por quê? Porque você vai provavelmente lesionar a fáscia, você vai lesionar, por exemplo, tendão, então as tendinites, por exemplo, tendinoses. Então você pode ter várias alterações decorrentes de um alto volume de treino no qual você não estava adaptado a fazer. Então o Léo, ele não é contra o projeto. O projeto é legal, porque o projeto ele te propõe meta, por exemplo. Só que essa meta ela tem que ser uma meta adequada. Então, se alguém falar, por exemplo, que você vai correr de 5 a 10 quilômetros em 6 meses, eu já acho que vai ser mais coerente, por exemplo, porque você vai permitir que os seus tecidos moles, os seus tecidos conjuntivos tenham tempo para adaptação e você vai conseguir fazer um volume mais gradual. Ou seja, você não vai precisar aumentar esse volume de forma exacerbada para atingir aquela quilometragem que te proporam. Então o Léo não é contra o projeto, o Léo é contra a violação dos princípios científicos. Então se eu vejo que algo não é coerente, eu sou contra. Tá? Outro exemplo. Se uma pessoa tem um projeto que te propõe, sei lá, perder 10 quilos em um mês, 15 quilos em 2 meses, por exemplo, eu já não sou a favor. Por quê? Para que você consiga perder esses 10 quilos em um mês, provavelmente serão ações que são insustentáveis. Então você vai ter que fazer uma nutrição, uma dieta extremamente restritiva, que você não vai conseguir manter depois. Às vezes você vai ter que fazer uma quantidade de exercício físico também exacerbado, ou seja, que não seria o ideal para você naquele momento. Enfim, então eu também não sou contra esse projeto. Você ganhar 10 quilos em um mês, 15 quilos em 2 meses, 20 quilos em 2 meses, porque eu sei que para você realizar isso aqui, você vai violar os princípios científicos. Então o Léo não é contra o projeto, o Léo é contra a violação dos princípios científicos. Agora, se te propõe você perder, por exemplo, 4 quilos por mês, 6 quilos por mês, por exemplo, que aqui já passa até um pouquinho do ideal, tá? Porque o mais correto seria até 4 quilos de forma saudável, que seria em torno ali de 1 quilo por mês. Você já entenderia que isso aqui era um pouco mais viável. Então, perder 1 quilo por semana, já é um pouco mais fácil. Você pode fazer associação de exercício físico mais a restrição calórica, e que não vai ser uma restrição calórica tão agressiva, uma reeducação alimentar já vai servir. Então são coisas que quando a gente analisa, são coisas, por exemplo, mais factíveis, são coisas mais viáveis de acontecer sem expor o cliente a lesões e sem expor o cliente a ações que não são íntegras. Tá? Então, quando eu falo que o treinamento físico é um processo,
né? É porque a gente precisa, ao longo do tempo, evoluir essas cargas de treinamento de forma lógica e de forma coerente. Eu preciso permitir adaptações no corpo. E essas adaptações, elas levam tempo. Eu não consigo acelerar essas adaptações, eu não consigo mudar o tempo de adaptação de uma face, por exemplo. Eu não consigo mudar o tempo de adaptação de um tendão, por exemplo. Eu não consigo acelerar esse processo. Então, se eu vejo que alguém está prescrevendo um treino, né, de 21 km para 6 meses, eu sei que isso está violando alguns princípios. Então, eu não sou contra o princípio. Eu não sou contra o projeto. Eu sou contra quem viola os princípios para entregar um resultado que eu sei, né, que pode aumentar o risco, por exemplo, de lesão no seu cliente. Bom, então sempre que o Léo disser, né, que ele suspeita de alguns projetos, é porque muitas adaptações requerem tempo e esses projetos não respeitam o tempo de adaptação. Então eu não sou contra o projeto, eu sou contra quem viola os princípios científicos para entregar um resultado que é no mínimo suspeito.